Estamos ao vivo hoje falando sobre medo. Você tem medo de quê? Pronto, voltei. Bom dia, Fê. Oi, Rúbia, que saudade, amiga. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Por que medo, Dani? Por que tu escolheu esse tema? Gente, eu abro caixinha. Pergunto o que vocês mais estão sentindo, o que mais está atrapalhando a vida de vocês e todo mundo me responde a mesma coisa. Dani, estou com medo de. Estou com medo de. Estou com medo de ir para um novo trabalho. Estou com medo de mudar de cidade. Estou com medo de tomar uma decisão errada. Dani, tenho algo importante no meu trabalho. Estou com medo de apresentar as minhas ideias. Quem aqui, conversa aqui comigo, quem está aqui, do que vocês mais têm medo na vida, gente? Escreve para mim aqui que eu vou conversar com vocês sobre como resolver essa situação. Eu descobri, comecei a estudar para poder trazer essa matéria para vocês, e eu descobri que a emoção predominante no mundo é o medo. Eu fico apavorada. Eu fiquei com medo dessa informação. Gente, como assim? A emoção predominante no mundo é o medo? E por que isso acontece? Eu comecei a me aprofundar e faz todo sentido. O medo, ele tem diversos níveis, a gente tem vários degraus de medo, assim. A gente tem aquele medo muito fraquinho, que ele se disfarça de ansiedade, a gente fica um pouco ansioso pelo que vai vir amanhã. A gente tem um medo um pouquinho mais severo, um pouquinho mais profundo, vira uma preocupação, que é um medo crônico, toda vez eu estou pensando naquilo. Vocês já pararam para pensar que preocupação tá de mãozinha dada com medo? Nossa, eu tô muito preocupada, sei lá, com o boleto que vai vencer no final do mês e eu tô apurada. Não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro. As contas esse mês, socorro. Tô com muita preocupação, tô muito preocupada com isso. O que é isso, gente? Isso é medo. Medo de não conseguir dar conta de pagar a conta. Eu estou muito preocupada com uma situação dentro do meu casamento, do meu relacionamento. Isso está ocupando minha cabeça o tempo inteiro. Eu não paro de pensar, eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Isso é o quê? Isso é medo de você não conseguir viver uma boa relação da forma como você gostaria. Se a gente começar a puxar os fios, absolutamente tudo de ruim que passa pelo nosso dia a dia vem de algum lugar, a essência, o lugar que vem aquilo é um lugar de medo. E isso é extremamente importante a gente se dar conta. Então, quando chegam para mim e dizem que medo é emoção preponderante hoje em dia no mundo, aquilo que antes me assombrava começa a fazer um pouco de sentido. Por quê? Porque eu parei e comecei a analisar os meus sentimentos e falar, poxa, deixa eu ver aqui se isso é verdade. Vamos ver, eu estou preocupada com a aula sobre medo que talvez eu não tenha estudado o suficiente. Estou com medo, é verdade, faz sentido. Eu estou preocupada, sei lá, que os meninos estão em férias e não estão aqui embaixo das minhas asas. Estou com medo de que aconteça alguma coisa. Vocês percebem? É muito interessante a gente começar a abrir espaço para isso. E não é, atenção, a gente não abre espaço para olhar o que são as coisas, para a gente ter mais medo. Não é isso, tá? A gente começa a olhar o que acontece no nosso dia a dia para começar a entender de onde aquilo vem, para então mergulhar na solução. Gente, a preocupação, eu falei, né? A gente vem da ansiedade, que é um medo meio leve, assim. Aí vem a preocupação, já é um negócio um pouco mais tenso, é um medo crônico. O que é o medo severo, o extremo medo? É a paranoia. Quantas pessoas são paranoicas hoje em dia? Talvez vocês não conheçam, ou conheçam uma ou duas. Mas eu aqui que trabalho com o público, eu aqui que trabalho ouvindo vocês, e todos os dias aqui, né, trazendo coisas e recebendo notícias. Gente, as pessoas estão ficando paranoicas. O que é a paranoia, Dani? É o medo extremo. Paranoicas porque não conseguem sair de um lugar onde estão. Paranoicas porque não conseguem tomar decisões.
E aquilo vai virando uma grande bola de neve. E como é que isso se cria? Como é que a gente entra nessa vibração a ponto de não prestar, a gente simplesmente não consegue saber de onde é que vem isso, gente? Vocês já se deram conta que quando a gente viu, a gente já está completamente mergulhado num cenário de muito medo? Quem aqui já passou por isso? Escreve aqui para mim, quem tiver aqui nos comentários. Quem é que, assim, não conseguiu perceber e do dia para a noite tinha uma situação que tomou conta e parece que ficou afundado, assim, num pavor, num medo absoluto. E o que que acontece, né? O que que o medo nos causa? Gente, o medo nos paralisa. O medo causa paralisia. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Dani, eu não estou conseguindo tomar uma decisão, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso no meu dia a dia, pode contar, é batata. Você começa a conversar com a pessoa e aí você descobre que ela está travada porque ela está com medo que alguma coisa aconteça ou ela está com medo de algo que já aconteceu no passado, ela ficou traumatizada e aí ela está com medo que aquilo se repita. Então comece a prestar atenção, gente. Hoje eu vou ensinar nessa aula um passo a passo que é muito básico, é muito simples para a gente começar a aprender a olhar para isso e aprender aos poucos, porque eu não vou prometer para vocês que do dia para a noite vocês vão virar a pessoa mais corajosa do mundo, porque isso é um absurdo, não existe isso. Agora, o que existe, sim, é possível que a gente vá aos pouquinhos alimentando a energia da coragem e fazendo com que a energia do medo vá diminuindo. E para que isso aconteça, existem sim caminhos, existem sim formas. E hoje eu peguei algumas coisas aqui para trazer para vocês nessa aula de como é possível, num passo a passo simples, que a gente consiga ir aos pouquinhos vencendo essa energia. Bom dia, pessoal. Eu não dei bom dia para vocês, ó, eu estou concentrada aqui. Bom dia, Aline. Oi, Dani. Sejam bem-vindas. Bom, vamos lá. Achei muito interessante, porque essa semana eu abri uma caixinha aqui no Instagram e perguntei para as pessoas o que é que elas tinham mais medo, tá? Vieram várias respostas, me chamou muita atenção que algumas respostas eram semelhantes, inclusive eu respondi nos stories. O que que veio muito, que me chamou muita atenção? Medo de dirigir. Alguém aqui tem medo de dirigir? Escreve para mim. Medo de dirigir, olha, é uma coisa prática, né? Oi, Lu, bom dia. Uma coisa prática, medo de dirigir. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha muito medo de dirigir, tá? E olha só, nem tinha pensado em falar sobre isso, mas vamos lá. Eu nunca tirei carta, travei, diz a Andrea. Então, a minha mãe, ela tinha muito medo de dirigir. Eu me lembro que a gente morava lá em Caxias do Sul e era uma cidade que tinha muito morro. Gente, muito morro, Caxias. E a minha mãe morria de medo de dirigir naquela época, claro que o carro era manual, né? Hoje em dia eu digo que ela tá chique, ela tá com carro automático, não precisa mais ter medo de morro. Mas eu era criança e eu tenho essa memória da minha mãe com medo de dirigir. Só que, gente, tem um negócio muito importante. Quem não conhece a história da minha mãe, quem não sabe, cara, minha mãe era oficial de justiça. A minha mãe precisava dirigir o tempo inteiro. O trabalho dela era esse praticamente, porque ela vivia tendo que zanzar de um lado para outro. Então, eu vi dentro da minha casa uma pessoa que tinha um medo muito específico, como o que várias pessoas trouxeram aqui na caixinha, ter que vencer esse medo, porque ela precisava dirigir, ela precisava do carro. E hoje em dia, todas as pessoas que falaram para mim, ah, Dani, eu tenho medo de dirigir, muitas pessoas falaram isso para mim, eu imagino, isso é muito limitante. Limitante, gente, limitador, por quê? Porque se você pode dirigir no sentido de você tem um carro, você tem condições de ter um carro, e você não tem esse carro, você está à mercê de outras pessoas, mesmo que seja um Uber. Então, esse medo te impede, te trava de ter mais liberdade. Tá, Dani, mas e aí? O que eu faço?
Bom, é muito simplista falar para vocês, vou contar o que que a minha mãe fez. A minha mãe foi lá e treinou. A minha mãe morria, eu me lembro muito. Nossa, a minha mãe ainda levava nós junto, né? A gente era em 3 no carro. Eu me lembro que a minha mãe colocava nós 3 no carro no fim de semana e ela ia para um lugar onde era mais isolado, mais tranquilo, mas que tinha morro. Ou seja, ela ia lá enfrentar o medo dela. Num lugar seguro, óbvio que ela não ia entrar no meio lá da Sinimbu, cheia de morro, cheia de gente no meio da cidade, mas ela ia para um lugar seguro, um lugar onde ela pudesse deixar que aquele medo viesse, porque é claro que ela estava com medo. Óbvio, ela tinha muito medo, mas ela precisava vencer. Então ela ia treinar em um lugar seguro. Isso é um ponto muito importante. Eu já estou me adiantando um tanto aqui do que eu vou falar sobre o passo a passo, mas já coloquem aí no cenário, no radar de vocês, que uma das maneiras da gente conseguir vencer o nosso medo é treinando, enfrentando. E eu sei que é muito fácil a gente falar, é muito simples. Ai, tá, Dani, tá com medo, vai com medo mesmo, tá com medo, enfrenta o medo, blá, blá, blá. É muito fácil a gente falar, mas meu Deus, como é difícil a gente fazer, como é difícil a gente conseguir colocar no mundo aquilo que está na nossa mente. A nossa cabeça fala: vou lá, hoje é o dia que eu vou levantar e eu vou pegar aquele carro e eu vou dirigir, vou subir o morrão, vou aprender lá a trocar marcha, não vou deixar o carro ir para trás. Tem gente aqui que nem sabe o que quer deixar o carro ir para trás, gente. Eu sei que vocês são tudo novinho. Eu que tive que aprender a dirigir lá em Caxias, naquele monte de morro, sei bem o que é o medo de deixar o carro escapar. Só que, ó, lá na nossa mente, a gente tem muito forte, muito fixa a ideia de que hoje é o dia que eu vou conseguir, vou subir aquele morro. A nossa cabeça fala isso para nós. E o nosso corpo? Será que a gente obedece? Será que a nossa cabeça é o suficiente para fazer aquilo acontecer? O que vocês acham? Tem uma coisa aqui bem interessante que aconteceu essa semana, eu vou contar para vocês. Quando eu estava respondendo as caixinhas, essa que o pessoal falou do medo do dirigir, teve uma amigona minha que ela até respondeu por último. Eu já tinha terminado de responder, eu voltei lá para responder a dela, não porque ela é minha amigona, não, mas é porque a pergunta dela foi, a colocação dela foi muito legal. Eu perguntei na caixinha: você tem medo de quê? Alguém aqui respondeu, eu vi umas pessoas que responderam a caixinha que estão por aqui. Você tem medo de quê? E daí ela escreveu assim para mim, até eu anotei para ler para vocês. Não tenho mais medo. Do que eu tinha virou realidade. Rapaz, gente, isso aqui é muito importante. Mas é tão importante que eu escrevi grandão, grifado aqui no meu rascunho para vocês. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouco isso aqui. Por que isso é tão importante? Não tenho mais medo. Quando eu li isso aqui, falei, bah, beleza, vencedora, parabéns. Do que eu tinha virou realidade. O que é que a Liz está me dizendo aqui? A Liz está me dizendo que ela não tem mais medo porque todos os medos que ela tinha se tornaram reais. E eu tenho um negócio para contar para vocês. Sabe quem fez isso aqui? Foi ela. Sabe quem é que torna os nossos medos mais loucos, paranoicos e enlouquecedores reais? Nós. Nós somos as pessoas que fazemos o medo, aquela coisa tão aterrorizante, aquele pavor que a gente tem, virarem realidade no nosso dia a dia. Pronto, Dani, como é que é isso? Você tá louca? Você acha que eu sou pessoa, eu fujo do medo. Eu vou colocar na minha vida essa ideia, nem pensar. Não, não, eu fujo do medo. Eu não quero saber de medo, eu saio correndo de tudo que me dá medo, eu nem penso a respeito. Será que você nem pensa a respeito? Será? Gente, tem uma lei universal que diz assim, ó. Não é uma lei universal, não é das leis universais, mas é uma lei muito importante da energia do nosso dia a dia, que fala o seguinte:
O que nós mantemos em mente tende a se manifestar. Vou repetir. O que nós mantemos na nossa mente tende a se manifestar na nossa vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente mantém aqui, que a gente fica pensando, que fica rodando no nosso drive enquanto a gente está lavando louça, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está tomando banho. Tudo aquilo que a gente pensa, especialmente quando a gente está distraído, tende a se manifestar na nossa vida. Agora, olha que importante que é isso aqui. A minha pergunta para vocês, e respondo de maneira muito sincera. Atenção. O que é que está rodando na sua cabeça quando você não está prestando atenção? Que tipo de pensamento está rodando aí na sua cabeça enquanto você está lá lavando a louça, distraída, cuidando das crianças, dirigindo? São pensamentos que te levam, são pensamentos que fazem você progredir, ou são preocupações, paranoias, ansiedades? Será que vocês têm pensamentos de coragem ou vocês estão tendo pensamentos que levam vocês a terem ainda mais medo? E aqui, cara, pensa comigo. Se eu só tenho pensamentos de preocupações, vamos pegar o boleto? Que eu sei que é um negócio que dói para todo mundo. Nossa, vai vencer meu boleto. Tô preocupada, meu Deus do céu. Não entrou todo o dinheiro que precisava esse mês. Tô preocupada, não sei o que vai acontecer. O povo do tarô sumiu, ninguém veio tirar cartinha esse mês, né? O projeto não andou, a minha empresa atrasou. Você tá rodando isso na sua cabeça. Você tá preocupada com isso. Isso aqui tá comendo o seu coração. Que tipo de pensamento, que tipo de coisa você acha que você vai atrair? Que tipo de realidade você vai manifestar? Isso aqui, gente, é lei de cocriação. Vocês já ouviram falar? Lembra aquele filme, O Segredo? Sabe quando a pessoa fala assim para você, eu estou cocriando. Uma questão, e a minha mentalidade está mudando. Isso é isso aqui. Vocês já tinham ouvido falar disso? Isso aqui é lei de cocriação. O que é a lei da cocriação? O que é cocriar? É você criar junto com uma realidade um pouco maior. Então, eu vou repetir. O que nós mantemos na nossa mente tende a se manifestar. Então, se você está criando na sua mente uma realidade de muito medo, de não conseguir fazer, de não ser validado onde você está. Se você está criando essa realidade para você, a tendência é acontecer o que aconteceu lá com a minha amiga Lise, que me disse: eu não tenho medo de mais nada, porque aquilo que eu tinha medo se concretizou. Como será que aquilo se concretizou? Bom, provavelmente de tanto ela criar cenários na cabeça dela. Gente, vamos pensar uma coisa? É muito simples, funciona assim. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos pensar num filmezinho. Vamos imaginar que eu tô aqui e eu comecei a criar cenários de. Nossa, vou fundo aqui, tá? Cenários de traição dentro do meu relacionamento. Eu tô lá meio insegura, comecei a criar cenários de traição no meu relacionamento. Isso é um medo que as mulheres têm muito, o medo de ser traída, tá? Comecei a criar cenários de traição. Comecei a ficar desconfiada do mozão, meu marido, não sei. É mentira, tá? Tô criando uma história. Comecei aqui, tô muito desconfiada, tô achando que ele tá tempo demais nesse celular, o que é que tá acontecendo? Eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa, e eu vou trazendo isso para minha mente, vou trazendo isso para minha cabeça, começo a alimentar aquilo com pensamentos medrosos, tipo assim, ai meu Deus, mas será que ele tá com outra? Ai, mas eu acho que é porque a outra é mais bonita que eu.
Ai, eu acho que é porque aquele dia eu botei cebola demais no arroz, ele não gostou. Eu acho que é porque, não sei, eu tô muito insegura, eu tô com medo de tudo e ele tá achando que eu não sou uma boa mulher mais, ou eu engordei, ou eu envelheci, ou eu tive filho. Eu tô com medo, tô com muito medo, tô com medo do meu marido tá me traindo, dele começar a sentir atração por outra. Olha o que você tá vibrando, gente. Você está construindo dentro da sua cabeça, da sua energia, uma história que não é verdade, pelo amor de Cristo. Quantas vezes na vida a gente não fica aqui, ó, no mental, criando mil histórias? A gente devia ser tudo roteirista de filme, né? Ou coisa boa que o ser humano sabe fazer, que é criar enredo. Ó, criei aqui uma historinha de que o mozão aquele dia ficou bravo comigo que eu botei cebola demais no arroz, e daí eu engordei, e aí eu tive filho, nossa relação não é mais a mesma, e ele tá passando tempo demais no celular, e eu tô achando que ele tá com alguém, e comecei a criar isso, e eu comecei a emanar essa energia. Comecei a emanar essa energia, comecei a ficar muito nervosa. Por quê? Cara, batata. Olha, eu tô desconfiada, isso aqui. Atenção, isso não é intuição, tá? Isso é paranoia. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Aí eu tô desconfiada. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou marcar em cima. Vou marcar em cima. Aí o cara chega do trabalho, exausto, cansadão. E aí você, que passou o dia inteiro neurótica, paranoica, pensando um monte de bobagem, começa a conversar com ele e procurar o que é que ele está fazendo de errado. Vocês já viram o que vai dar isso aqui, né? Não, porque começar a criar, caçar confusão, como eu falo aqui em casa. Tá caçando confusão. Ah, não sei, quem que é essa fulaninha aí que você tá conversando? Sei lá, mulher era a chefe dele. O colega dele de trabalho estava resolvendo um problema. O que essa fulaninha aí tá vindo falar com você no seu WhatsApp? Às 3 da tarde da terça-feira. Meio do horário do expediente. O que essa mulher aí que tá vindo falar de serviço com você? O que é que tá acontecendo? Você começa a fazer aquela realidade louca que você criou na sua cabeça se tornar uma realidade real. Você começa a manifestar aquela confusão lá. Ah, Dani, mas isso quer dizer que o cara vai me trair só por causa disso? Cara, inicialmente, claro que não. Claro que não. Agora, começa a trabalhar nesse enredo durante semanas e meses. Vai fazendo isso. Vai ficando louca, enlouquecendo você e a outra pessoa com teus ciúmes, com teu controle. Fica assim, vai cuidando do celular dele o tempo inteiro, fica mandando mensagem para ele no meio do expediente, fica fazendo chamada de voz no meio do expediente para ele, para ver o que você vai caçar confusão para você. E eu estou dando o exemplo das mulheres, gente, mas isso aqui pode acontecer ao contrário. Um homem muito controlador, um homem muito ciumento, um homem que não deixa você sair do jeito que você quer, não deixa você ser quem você é. O que acontece quando o cara começa a te esgoelar muito emocionalmente falando? Ah, você tá olhando para outro na rua, estão te paquerando, você tá dando ouvido. Você nunca olhou para o lado na academia. Você vai lá e só vê halter, só vê pezinho, só vê suor, sangue, suor e lágrimas lá você malhando, e você chega em casa e a pessoa que está em casa é porque tá indo para academia com essa roupa aí de academia? O que é que tu tá fazendo lá na academia? Quando a gente vê, o cara atormenta tanto a vida da mulher, que a mulher fica de saco cheio e começa a ser construída uma manifestação de realidade onde tem portas abertas para acontecer as coisas ruins na vida da gente. É dessa forma que o medo inicial de ser traído, a insegurança que existia lá, acabou virando um baita de um chifre. Se a pessoa se deixa levar até esse ponto. Ah, Dani, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, é? Começa a pensar. Começa a pensar. Quantas vezes, se não acontecer igual aconteceu com a Lise aqui, do que eu tinha medo virou realidade?
Isso acontece o tempo inteiro e nós não nos damos conta, porque a gente acha assim, ai, tá só na minha cabeça isso aí, eu não falei para ninguém. Gente, energia é fofoqueira, já falei para vocês isso. Energia é a fofoqueira. Você pensou, minha filha, você vibrou, ó, é assim, ó, você pensou, ela tem um nível assim. Você vibrou, ela tem um nível assim. Aí ela começa assim, tsh, fofoca, 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 fofoca. E aí você começa a conectar com energias de outras pessoas. Vocês já ouviram falar que semelhante atrai semelhante? Aí você começa a conectar com a energia de pessoas que sentem o mesmo medo, que vibram da mesma forma, que vão trazer para vocês histórias horríveis de traição. E você vai olhar e vai falar assim: eu tô falando, homem nenhum presta, eu vou ficar de mais olho ainda, vou piorar a minha situação. Porque aconteceu com a fulana, energia de semelhante atrai semelhante. Você vai começar a ver chover na sua horta histórias de traição. Alguém aqui já passou por isso? Porque eu já passei. Eu já passei. E aí, o que que acontece, gente? Você começa a ter confirmações da vida daquele baita medo que você está sentindo. E aí, você começa a emanar preocupação, vibrando ainda mais medo e dizendo assim: cara, eu só estou esperando a minha hora, porque certeza que vai acontecer comigo. Certeza que vai acontecer comigo. Pronto. Até que vai lá e acontece. É assim que a gente cria a nossa realidade. Isso é cocriação, só que é uma cocriação maligna, né? Isso é uma cocriação ruim. Agora, como é que a gente faz para cocriar diferente, então? Como é que a gente faz? Ah, Dani, mas eu tenho medo, o que que eu faço? Gente, a gente precisa começar a aprender a olhar com outros olhos. Então, olha só, a gente não pode simplesmente. Então tá, ai, Dani, mas eu tenho muito medo de perder essa pessoa. Ao invés, isso aqui é um outro passo, tá? Isso aqui é um outro ponto possível da gente se livrar do medo. Ao invés da gente ficar vibrando, tenho medo de perder a pessoa, por isso eu sou tão controladora, eu não posso simplesmente vibrar na energia do eu amo essa pessoa e quero fazer o melhor por ela. Eu sei que parece difícil, gente, mas é uma maneira em que a gente precisa aprender a trocar o nosso pensamento. Vou dar outros exemplos para vocês aqui, ó, tá? Olha como é possível. Ai, eu tenho muito medo de adoecer. Eu tenho muito medo de adoecer. Eu tenho muito medo de, sei lá, de envelhecer e meu corpo não seguir, eu ficar doente ou eu morrer mais cedo. Então, eu vou para academia. Eu vou para academia, eu vou cuidar da minha alimentação, porque eu tenho muito medo que as coisas ruins aconteçam comigo, tá? Isso aqui é um ponto. Qual é o que é que eu penso lá na frente? Bom, eu vou para academia. O resultado é eu vou para academia. Mas olha a motivação, eu vou para academia porque eu tenho muito medo de ficar doente. Medo. O outro ponto aqui, eu vou para academia porque eu me amo e gosto de me cuidar. É o mesmo fator, é o mesmo fato. Eu tô indo para academia, tô indo malhar. Agora, o que motiva o fato é diferente. Então, vamos pensar um pouquinho nas motivações do nosso dia a dia, porque aqui eu quero trazer para vocês a ideia de que a gente pode, através dessas motivações, deixar de ter medo e continuar vivendo a vida que a gente quer viver. Outra coisa importante, vamos lá. Eu anotei aqui. Se eu entendesse a minha letra, eu ia trazer para vocês. Nossa, eu tô apavorada. Eu amo meu emprego. Vamos lá, eu amo o meu emprego, mas eu tô apavorada, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. Então, por eu ter medo de perder o meu emprego, eu sou uma pessoa que, nossa, eu me jogo 100% lá no trabalho, porque eu morro de medo de perder o meu emprego. O fato é medo de perder o emprego, beleza. Se a gente mudasse essa vibração para eu trabalho e entrego 100% porque eu amo estar ali, porque eu amo o meu servir. Vocês entendem que é a mesma coisa? Tipo, você vai continuar trabalhando 100%. Só que, por um lado, você é motivada pelo medo imenso de perder o emprego, e no outro, você é motivada
por você gostar daquilo que você faz. É só uma maneira da gente olhar e mudar aquilo que está dentro do nosso pensamento, que vai criar a nossa realidade. Nossa, olha, eu quero muito que as pessoas gostem de mim. Eu tenho muito medo. Eu trato bem as pessoas porque eu tenho medo que elas não gostem de mim. Eu trato bem as pessoas para que elas me achem legalzinha e não me achem chata, feia, boba. Eu trato elas super bem. Eu tenho medo que elas não gostem de mim. Você consegue trocar o medo que elas não gostem de você por eu trato bem as pessoas porque eu sou uma pessoa educada, gentil e legal? Mesma coisa. Você trata bem as pessoas. Mas por quê? Qual é a motivação por trás? Então, gente, para que a gente consiga vencer os nossos medos, a gente tem que primeiro... O que a gente tem que fazer primeiro? Prestar atenção em quais são esses medos. Porque eu vou falar um negócio para vocês. É muito fácil a gente identificar eu tenho medo de dirigir. Isso é fácil de identificar. Difícil é identificar eu tenho medo de ser traída, porque eu passei por isso lá, então eu faço coisas, é muito mais subjetivo. Eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim. Eu tenho medo que elas não validem o meu trabalho. Então, quando é algo concreto, eu tenho medo de morar em casa, por exemplo. Eu tenho medo de ser assaltado na rua. Quando é algo concreto que tem a ver com ações dessa forma, eu tenho medo de dirigir, tenho medo de falar ao vivo, tenho medo de fazer live, tenho medo de estar no palco. Quando é algo assim, é fácil da gente identificar. Difícil é a gente identificar. Eu tenho medo de estar no palco porque lá no palco eu preciso ser validada, porque eu tenho medo de não ser aceita, porque quem está me ouvindo vai me achar burra. Estão entendendo que nunca é sobre o superficial, é sempre um pouco mais profundo? Então, como é que a gente faz para que a gente elimine esse medo da nossa vida? Vamos num passo a passo, algo simples para que a gente consiga ir aos pouquinhos eliminando os medos da nossa vida? Vou trazer alguns passos para vocês aqui, tá? Passo 1. Esse vai ser ótimo. Dani, como é que eu elimino o medo da minha vida? Passo 1. Sentir medo. Deixa o medo ficar. Não, mas eu não quero sentir medo, eu vou fugir dele o tempo inteiro. Eu tô com medo, então eu vou fazer outra coisa. Eu tô com medo, então eu encontro outra solução paliativa para não ter que encarar aquilo. Então eu preciso muito dirigir, mas eu tenho medo, então eu uso Uber. Não, gente. Se você quer vencer o seu medo, você precisa aprender a sentir medo. Por quê? Porque se você não sente aquilo, se você não sabe do que é que você tem medo, você sequer vai saber do que você está falando. Então a gente tem que começar a encarar essas sombras de uma maneira mais... onde é que inicia a coragem? A coragem inicia exatamente se permitir sentir esse medo. Em vez de encontrar soluções paliativas, a gente encontra distrações. Poxa, eu até anotei. Deixa eu trazer para vocês, Deixar Ir, tá? Esse livro do David Hawkins, quem quiser, uma baita indicação para aprender a lidar com desapego emocional e com várias energias e sensações, emoções difíceis, como o medo, tá? E aqui ele fala sobre, ele tem uma expressão que eu não vou lembrar exatamente, porque eu anotei muitas coisas, mas não me lembro onde eu escrevi isso, que a gente acaba encontrando soluções paliativas para isso. A gente se distrai, né? Então, eu não sei dirigir, tô com medo de dirigir, eu vou lá e pego o Uber. Eu tenho medo de subir no palco, então eu entrego para minha colega, eu tenho medo de apresentar isso aqui no meu trabalho, então eu faço tudo, deixo tudo prontinho e entrego para minha colega lá, vai lá, faz por mim, porque eu tenho medo de encarar isso aqui. Gente, não adianta, enquanto a gente não tiver uma atitude corajosa, que é a de parar, respirar e se permitir sentir medo, a gente vai ter sérias dificuldades em conseguir vencer
esse aspecto das nossas sombras. Então, quando você decidir, tá? Isso aqui é legal, né? Não adianta eu falar para você, vai lá e faz agora. Não. Quando você decidir que o medo está atrapalhando tanto a sua vida, a ponto de você não querer mais estar à mercê dele, quando você decidir, eu te convido então a respirar profundamente e entender e deixar esse medo chegar e você sentir ele. Puxa, tô com medo de dirigir. Puxa, eu tô com medo de ir lá falar para tantas pessoas, de ser vista por tantas pessoas. Eu tenho medo de me colocar no mundo. Eu tenho medo de ser criticada. Eu sinto isso mesmo. Que chato. Sentiu. Você não fugiu, você não criou soluções, você não se distraiu, você não passou pano na sua cabeça. Ai, mas eu sei, você tem medo porque você já foi traída. Tá bom, eu tenho mesmo porque eu já fui traída. Então deixa eu sentir esse medo. Vamos deixar ele ficar um pouquinho? Sente. Chato, né? Ai, que chato sentir medo. Muito ruim. A gente tem que parar de ter medo de ter medo. Ok? Então vamos lá, vamos repetir. A gente tem que aprender a parar de temer o medo. A gente tem que entender que o medo é um sentimento que faz parte, mas o tanto que a gente alimenta ele é o tanto que ele vai crescer. Então, no momento em que a gente passa a se permitir sentir o medo, sem ter medo desse medo todo, começam as coisas a ficar um pouco diferentes no nosso dia a dia. Só de olhar para ele, tem um meme que eu acho fantástico. Vocês já viram? É um monstrão, é um desenho, tá? Em quadrinhos. É um monstrão gigantesco e um menininho bem pequenininho. E o monstrão, tipo um dinossauro, tá correndo atrás do menino, assim. O menino apavorado. Aí, de repente, o menino para e ele vira para o monstrão e olha para o monstrão. Aí o monstrão para, eles ficam frente a frente, um do lado do outro, assim, frente a frente. Um fica olhando para o outro. E aí o menino começa a olhar para o monstrão e o monstrão vai diminuindo. Só dele olhar para o monstro já vai diminuindo. Até que chega um determinado momento em que eles estão se encarando frente a frente. E o passo seguinte no quadrinho desse meme é que o monstrão virou uma lagartixa e o menino continua do mesmo tamanho, que está um pouquinho maior, porque ele venceu aquilo ali. O que essa historinha quer dizer? Coisa muito boba, gente. A única coisa que a gente precisa fazer para começar a vencer os nossos medos é parar de fugir deles. Pare e olhe para o seu medo. Ai, Dani, mas eu tenho muito receio. O que vai acontecer quando eu parar e fizer isso? Parar e olhar para o meu medo? O que vai acontecer comigo quando eu olhar para o meu medo? Você vai começar a ter possibilidades de, além de sentir, racionalizar. Traz aqui para a cabeça, tá? Mas só um pouquinho. Essa aqui é a melhor. Se você está aqui até agora, se você chegou agora, gente, a melhor pergunta que pode existir para vencer medo, tá? Essa aqui é uma pergunta maravilhosa que vai ajudar todo mundo a vencer seus medos. Tira o ouro aqui dessa aula. Atenção. Qual é a melhor pergunta para se vencer o medo? É você, depois que sentiu, ou seja, identifique o seu medo, tá? Não adianta você, ai meu Deus, não, calma, identifique, escolhe um. Se você tá com medo de 500 mil coisas, escolhe uma, tá? Identifica uma coisa que você tem medo. Aí você para, encara o medo, olha para ele e fala assim: qual é a pior coisa possível que pode acontecer? Ouro dessa aula é você olhar para o seu medo e perguntar: qual é a pior coisa possível que pode acontecer nesse cenário? Para e sente a resposta. Bom, vamos lá, vamos ser prática. Vamos usar o exemplo do carro. Qual é a pior coisa possível que pode acontecer se eu for dirigir? Eu tenho muito medo se eu for dirigir. Qual é a pior coisa possível que pode acontecer? É eu bater o carro e morrer. Verdade. É a pior coisa possível que pode acontecer? Você consegue imaginar coisas piores? Imagina tudo de ruim que você. Agora é hora de você imaginar tudo de ruim, tá?
Mas não é para alimentar o medo, é para vencê-lo. Olha a intenção. Então você vai lá, pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário? Lista. Gente, usa a sua inteligência, escreve. Sabe por quê? Porque quando a gente escreve, a gente tira daqui, coloca no mundo, e às vezes só de escrever você fala e olha, assim, tá, mas isso aqui não tem nada a ver. Eu não vou fazer isso, não vai acontecer. Ah, meu pior medo é ser traída. Escreve lá. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Bom, se eu for traída e descobrir, eu vou ter que terminar meu casamento, ou então eu vou ter que encarar um perdão, uma. Vai escrevendo, escreve. Tudo que. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Escreve o pior cenário. Quando você tiver com bastante coisa ruim naquele pior cenário, muita coisa ruim, meu Deus do céu, tudo isso pode acontecer, que coisa horrível. Você tirou daqui aquelas coisas horríveis e colocou tudo no papel. Aí sabe o que você faz? Você para de sentir medo e começa a racionalizar aquilo e fala, tá, mas só um pouquinho. Deixa eu ver isso aqui. Tá, o que acontece se eu bater o carro? Bom, se eu tiver seguro, eu tenho que pagar o seguro, e daí, se eu for traída, eu vou ter. Gente, você pode pensar, eu já passei por isso antes e já venci. Você vai neutralizando aquilo. Você vai trazendo mais naturalidade. Você afasta de você essa técnica, gente. Tanto que é o meu método. Eu ensino para vocês. Vocês querem aprender a fazer isso? Escreve aqui a chave. Chave. Vem para a mentoria. Vou ensinar vocês isso. Para tudo na vida, tá? Isso aqui é meu método. Gente, afasta um pouco, sabe? Tira daqui, coloca no papel, se afasta, neutraliza aquilo ali, começa a ler e vê se faz realmente sentido você ter tanto medo assim. E depois que você escreveu e colocou tudo no papel, que você pode estar preparada para aquele cenário. Quando você estiver preparada, nossa, eu tenho muito medo de apresentar lá no meu trabalho, de falar ao vivo em público. Tenho muito medo de falar em público, porque eu tenho muito medo que as pessoas me julguem e achem que o meu trabalho não é bom. E, enfim, de alguma maneira aquilo me dói. Beleza, esse é meu maior medo. Eu tiro daqui, paro do sentimento, escrevo lá. Tudo que pode acontecer se eu for falar em público e for uma porcaria a minha apresentação. Beleza. Foi uma porcaria a minha apresentação, eu travei. Falei, consegui falar meia dúzia de palavras, tá? Daquilo ali, o que acontece? Você é mandado embora? Não, não fui mandada embora. Tá. O que aconteceu com você então? O que pode acontecer? Traga para a realidade, gente. Sai do cenário de ilusão, de paranoia e traga para a realidade. O que pode acontecer com você? Bom, pode acontecer isso, isso e isso. O meu chefe pode, sei lá, falar que eu não posso mais apresentar, ou que eu tenho que aprimorar. Traz para o real. Não adianta a gente ter medos imaginários. Vamos trabalhar com a realidade. A partir do momento em que a gente começa a fazer isso e a gente começa a trabalhar com a realidade, a gente tem possibilidades de começar a ter ações mais afinadas. Quando a gente tira do racional, quando a gente tira só do universo dos sentimentos, a gente consegue neutralizar aquilo ali e começa a conseguir agir de uma maneira mais adequada. Então, beleza, olha aqui, vamos pegar o exemplo da palestra. Eu tive que fazer uma apresentação lá. Nossa, eu travei, não ficou legal, mas é algo que eu tenho que encarar. Por quê? Porque no meu trabalho eu preciso fazer isso. É igual a minha mãe lá no início, quem está desde o início da aula, que eu falei. A minha mãe precisava dirigir. Ela tem que encarar isso. Vamos lá, Tchê. Então tá, então vamos trazer aqui para a prática o que é que eu preciso fazer para que da próxima vez que eu vá fazer uma apresentação ela seja um pouco melhor. O que é que eu preciso fazer para que da próxima vez que eu vá dirigir eu consiga ter um pouco mais maestria? Então, se eu tenho medo de dirigir no morro, por que eu não começo dirigindo na reta? Se na minha apresentação eu me perdi um pouco e esqueci, então na próxima apresentação, por que eu não faço alguns slides? Tem slide ainda, gente? Eu sou da época do slide, hein? Misericórdia. Faço eu tenho um guia.
Vocês percebem que ao a gente sair de um cenário de temor e medo e pavor, e a gente fica preso e não sabe o que faz, e começar a trazer aquilo para um cenário de realidade, o que é que eu posso fazer na real para me liberar disso, você começa a conseguir ter mais firmeza. Começa a ter ideias que podem auxiliar você a passar por aquela situação. Pare de inventar desculpa por seu medo. Se você tem medo de dirigir, você quer vencer esse medo, para de chamar o Uber. Vai lá aprender a vencer aquilo que você precisa. Mas não precisa ser assim, nossa, Dani, mas eu não consigo. Claro que você não consegue, porque você fica imaginando um cenário horroroso. Começa a trabalhar com a tua realidade. Tá, mas por que você não consegue? É porque eu não consegui aprender ainda a controlar o freio e a embreagem. Então, o que você precisa fazer para vencer o seu medo é treinar freio e embreagem. Ponto. Ah, mas eu preciso, sei lá, falar em público. Cara, pega ali, sei lá, pessoas de confiança, teus amigos, tua família, põe o mozão sentado ali na tua frente com as crianças e faz uma palestra para eles. Treina. Pega pessoas da tua equipe e fala, eu preciso me aprimorar isso. Treina, treina. Por quê? Olha só o que acontece. A primeira vez, se você fizer isso, vamos fazer lá o treino do acelerador e da embreagem? Quando você começar a conseguir subir morro, a primeira vez que você tiver num baita morro desafiador, você tá lá, você tá com medo, mas você tá treinando. A primeira vez que você conseguir arrancar sem o carro ir para trás, cara, consegui. Olha só, eu consegui. Olha a tua autoestima, que estava lá no dedão do pé. Eu consegui. Nossa, eu estava com muito medo, mas eu consegui. Olha, não foi nem um pouquinho para trás. Eu venci isso aqui, eu consegui controlar a embreagem. Eu achei que eu nunca ia conseguir. E de repente eu fui lá e pá! Autoestima. Autoconfiança. Por quê? Autoconfiança é você validar algo que você precisa fazer. Autoestima é o amor que você tem por você, mas a autoconfiança é uma habilidade. Eu preciso fazer isso. Autoconfiança, eu consegui, eu confio em mim. A próxima vez que eu for dirigir no morro, eu vou lembrar dessa vez que eu consegui. E talvez até esqueça das outras 500 vezes que eu não consegui. E aí a gente pega essa habilidade e começa a ir para frente. Olha que a Valquíria escreveu. Eu caí da ponte. Graças a Deus a moto ficou na ponte. Só eu caí. Não sei o que é pior, Valquíria. Mas depois disso, nunca mais consegui ir no centro ou lugar movimentado. Realmente imagino tanta coisa ruim, meu coração acelera. Gente, isso aqui, quando existem eventos... Valquíria, eu sinto muito, viu? Eventos traumáticos fazem com que o medo... Dê uma pausa na conexão no Insta. Eventos dramáticos, traumáticos e dramáticos, assim, fazem com que a gente crie um medo tão profundo que ele vira interno, vira uma crença limitante de que você nunca mais vai conseguir ultrapassar por cenários tão difíceis assim. Esse tipo de coisa, gente, exige muita terapia, muito autoconhecimento e muita decisão. Porque você pode decidir a vida inteira não ir mais para lugares movimentados, não dirigir mais. Você pode decidir ficar aí onde você está. Por quê? Porque a gente fica com muito medo, é óbvio. Ainda mais dentro de situações como essa. Mas, aí você tem que pôr numa balança. O que incomoda mais você? Incomoda mais você ter esse medo e aí não poder fazer as suas coisas, ficar limitada? Ou incomoda mais você o contrário? Entendeu? Coloca numa balança. Se você fala, Dani, olha, eu tenho tanto medo que eu não consigo fazer nada, talvez ainda não esteja no ponto que você vai conseguir sair disso. Agora, a hora em que o fato de você não conseguir fazer as coisas te incomodar a ponto de você olhar e falar assim, cara, eu preciso vencer isso aqui. E vou falar um negócio para vocês, gente. Não existe absolutamente nada na nossa vida, por mais traumática e dramática que tenha sido, que a gente não consiga superar. Não estou dizendo que é fácil, de maneira nenhuma, mas é possível.
É possível e é necessário. Porque se você não mergulha no autoconhecimento de aprender a lidar com aquilo que aconteceu, você trava. E aí a sua vida vai ser refém do medo. Você vai viver uma vida de travamento, de medo, de sofrimento, e você vai simplesmente se entregar. É uma escolha. Mas eu tenho um negócio para dizer para vocês. É possível vencer qualquer tipo de trauma. Sabe o que você faz, Valquíria? Vou dar uma dica aqui bem boa para todo mundo. Dani, passei por um negócio horroroso e eu preciso superar isso. Eu tô com muito medo, mas eu acho assim que foi tão traumático que me aconteceu que, meu Deus do céu. Gente, sabe o que a gente faz nessas situações? Eu estou desviando um pouquinho aqui, mas é importante isso. Sabe o que a gente faz para vencer um medo, um trauma muito profundo? Conheça histórias piores que a tua. Sério. Conheça histórias piores que a tua. Conheça histórias de tragédias, daquelas tragédias assim que você fala, meu Deus do céu, caçamba. Como é que essa pessoa superou isso? Vou contar uma história para vocês. Legal. Vou contar uma história para vocês. Eu não vou lembrar o nome, infelizmente, tá? Mas na época da guerra, no nazismo, né? Teve um senhor que ele trabalhava, eu não lembro se ele era um médico, mas ele trabalhava ele trabalhava dentro do governo da Alemanha, tá? Só que ele não concordava com o que acontecia ali. Então, ele utilizava o acesso que ele tinha aos lugares, tá? Olha o medo que devia ser. Gente, olha o medo que esse cara devia passar. Ele acessava através do trabalho dele, que era de confiança, não lembro se ele era médico, o que ele era. Ele acessava os lugares dentro da guerra lá e ele retirava as crianças dos campos de concentração. Ele salvou milhares de crianças. Atenção, milhares. Imagina o medo que esse cara não passou por anos de ser descoberto, de ser pego, né? Ele vivia num cenário de guerra, ele sabia o que era a tortura. E ele ainda assim salvou milhares de pessoas. Por que eu estou contando essa história aqui? Gente, quando a gente acessa cenários de trauma e de medo, como o que ela trouxe aqui, a gente tem que conhecer histórias de superação, de pessoas que também passaram por medo, passaram por traumas, passaram por situações difíceis. Mas a gente tem que conhecer histórias de pessoas que superaram tudo isso. Por quê? Porque a gente tem que se inspirar. Não é para a gente se sentir rebaixado, é para a gente olhar e falar assim: caraca, se essa pessoa passou por tudo isso e ela conseguiu fazer, então eu também vou conseguir. Se essa pessoa passou por cenários de quase morte e conseguiu superar, então eu também vou conseguir. Então, às vezes, a gente pode utilizar histórias alheias de livros, de filmes, como superação de coisas nossas. Quantas vezes, gente, eu não acordo mal, com medo, triste, chateada, e eu venho aqui conversar com vocês, ou eu vou dar aula, ou eu entro num atendimento e eu escuto a história das outras pessoas, e quando acaba a aula, o atendimento, aquele momento, eu digo assim: Senhor, muito obrigada, porque o problema que eu estou passando não é nada. Eu tenho condições de resolver comparado com o que essa pessoa está passando. Ó, eu não estou desvalorizando e nem falando que o teu problema ou o teu medo não é grande, não é isso, tá? Eu estou dizendo que a gente pode usar histórias de pessoas que são inspiradoras para a gente vencer o nosso medo, que é sim real, não importa se é pouca coisa, é o seu. Se você coloca num comparativo e diz assim: ah, mas o meu é muito pouco, e aí você cria mais coisa na sua cabeça. Não, cara, não é para isso, é para você olhar e falar assim: eu também consigo. Ficou claro isso aqui, gente? Me dá um alô aqui. A Aline falou: tenho muito medo de me entregar devido ao trauma do último relacionamento. Estou em processo de cura, mas estou com muito medo, mas estou indo.
É isso. A gente passa pelo trauma. Aline, ó, vamos lá. A Aline é minha aluna já tem um tempo. Ela passa pelo trauma. Aí ela começa a ouvir a minha história. Também foi traumatizante, tá? Ela sabe algumas coisas da minha história, que também tem coisas parecidas com o que ela aconteceu ali. Aí ela ouve e ela fala, cara, a Dani conseguiu, ela estava com uma história semelhante à minha, e a Dani conseguiu superar, a Dani conseguiu encontrar um novo relacionamento, se abrir para o amor de novo. Então, peraí, se a Dani conseguiu, o que será que a Dani fez? Qual que é o recurso? Eu acho que eu posso conversar com ela, eu posso ouvir o que ela tem para dizer. Vocês estão entendendo, gente? Escutem o que as outras pessoas têm a dizer, mas não para botar mais medo em você, mais lenha na fogueira. Escutem histórias de superação, para que vocês tenham inspiração de fazer esse movimento. E que vocês tenham coragem de encarar, ainda que com medo. Gente, coragem não é não ter medo. Coragem é ir com medo mesmo. A gente sabe disso. Mas como é que a gente consegue ter coragem? Bom, porque a gente sentiu para ter coragem. Ó, obrigada, Aline. Esse ponto é importante, tá? Dani, eu tenho muito medo, eu preciso ter coragem, mas eu não sei como. Não é a coragem não é o primeiro passo, gente. É isso que eu quero falar para vocês. O passo a passo para a gente vencer o medo não começa com a coragem. Para vencer o medo, primeiro você precisa sentir, se permitir, entender aqui no coração o que é que te faz ter medo. Depois que você já sentiu, você vai racionalizar qual é o pior cenário possível. Depois que você imaginar qual é o pior cenário possível, você vai escrever. Ah, o pior cenário possível é esse. Eu vou escrever tudo de ruim que pode me acontecer lá. Depois que você já escreveu tudo de ruim, você vai analisar, e aí sim é nesse momento que você começa a ter um plano de ação, começa a deixar aquilo como um plano de ação para se ter coragem de enfrentar o medo. Então a gente acha que o medo ele é enfrentado com coragem. Sim, mas a coragem é o último ponto. A coragem está lá na frente. A gente precisa antes fazer uma preparação prévia, especialmente pessoas que passam por traumas muito grandes em todos os cenários. Bom dia, Noeli. Pessoas que passam por traumas muito grandes em todos os cenários, não adianta eu chegar para ela e falar assim: vamos lá, coragem, você vai conseguir coragem. Coragem porque você tá louca. Eu não tenho coragem para nada. Eu quero ficar sentadinha aqui no sofá, tenho pavor, se eu sair daqui eu posso morrer. Vocês entendem, gente? É algo muito mais profundo. Então, para que a gente chegue no nível de conseguir agir com coragem, a gente tem que primeiro sentir, saber do que a gente está com medo, encarar, vivenciar aquilo ali, olhar para aquilo ali. Poxa vida, estou com medo realmente disso aqui. Racionalizar um tanto, tá, mas será que faz sentido esse medo todo? Será que eu não estou criando essa realidade? Isso aqui é real ou isso aqui é imaginário? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você vai diluindo, você vai dissolvendo, você vai desemaranhando aquilo ali. Aí você se afasta, olha com um cenário um pouco mais afastado, tá? Mas será que se é justificado tudo isso que eu tô falando, que eu tô sentindo? Se justifica, será? Ou talvez será que é coisa da minha cabeça? Vocês estão entendendo? É um passo a passo. A coragem é a última coisa, gente. Quando você tiver coragem, é porque você já está muito preparada. Então, não se cobre da noite para o dia. Lembra, desde o início eu falei para vocês. Não se cobre lá da noite para o dia você vencer seus medos. Não é tão simples assim. Mas, se você fizer esse passo a passo que eu ensinei aqui nessa aula, você vai chegar no momento em que você vai estar preparada para ter coragem. E para encerrar essa aula, eu quero dar mais um passo, mais uma dica para vocês de como vencer o medo. E essa aqui é poderosa. Para fazer isso, eu vou contar uma pequena historinha que todas vocês conhecem certamente.
Quando Jesus estava lá na beira do Mar da Galileia e que os pescadores, né, tinha Pedro, eles estavam lá pescando. Vocês lembram dessa história da Bíblia? Que os pescadores passaram a noite inteira lá no mar e não conseguiram nenhum peixe, nenhum peixe. E eles estavam com muito medo. Por quê? Porque eles não tinham com o que alimentar a família, eles não tinham conseguido o sustento deles. Imagina o medo que eles estavam sentindo por não conseguirem o sustento deles. Eles estavam com muito medo. E aí Jesus chegou e falou assim: vá mais profundo e jogue novamente a sua rede. E Pedro olhou, nunca tinha visto Jesus mais bonito ou mais feio na vida, falou: nossa, que coisa. Mas o que ele fez? Ele confiou. Ele foi com o barco mais profundo, lançou a rede novamente e eles tiveram uma pesca absurda. O que isso quer dizer, gente? Muitas vezes a gente acaba não ouvindo a palavra mais importante, o conselho mais importante, que é o conselho que vem de Deus. É o conselho que vem através das nossas orações, é o conselho que vem através da nossa prece. Às vezes a gente está com tanto medo que a gente esquece de rezar, pedindo para que Deus nos ilumine. Aqui, não peça soluções, não peça soluções, peça sabedoria. Senhor, me mostre o caminho para que eu vença esse medo. Me mostre o caminho para que eu supere esse trauma. E aí você se abre para uma nova possibilidade, onde Jesus vem, nesse caso da história, e diz: vá mais profundo e jogue a rede novamente. Eu te dou o caminho para encontrar a solução para o seu problema. E aqui o pulo do gato. Quando Deus, a espiritualidade, os teus anjos da guarda, os teus guias, a vida, o universo, não importa como você chama, quando as soluções chegam até você, porque se você pedir, você vai receber. É bíblico. Quando você pede e você recebe as respostas, se for uma resposta vinda de uma pessoa estranha, se for uma resposta como a de Jesus dizendo, jogue de novo, e você passou a noite inteira jogando aquela rede, você vai olhar e vai falar assim, mas não faz sentido isso, eu já tentei tantas vezes, por que é que eu vou tentar de novo? Se quando o universo, a vida, Deus, Jesus, mandarem a resposta para você, você não ouvir, não vai adiantar de nada. Então, esteja aberta para receber o conselho, o caminho, seja lá de onde for. Se você pediu, esteja aberta para receber. Se você está com muito medo e você está assistindo essa aula, isso aqui pode ser uma bênção para você. Se você pediu soluções, o que eu passei aqui são coisas simples, podem ser soluções. Dani, eu não consigo fazer sozinha. Escreve aí, atendimento, vem conversar comigo no WhatsApp, eu te ajudo. Soluções, escute, gente. Você pede respostas para Deus e Deus responde a gente de diversas formas diferentes. Esteja com ouvidos atentos. Para vencer o medo não basta coragem. Para vencer o medo, a gente tem que ter preparação e a gente tem que ter fé. Fé que a vida vai nos trazer caminhos para que a gente vença o medo e, atenção, fé de que teremos a condição, a capacidade que nos permitiremos fazer o que é preciso para vencer o nosso medo. Fé em Deus e fé em você. Fé lá em cima e fé na sua capacidade. Muito bem, meninas. Obrigada pela presença de todas, que possamos todas juntas aprender a vencer os nossos medos e que nós sejamos inspiração sempre para as pessoas que estão ao nosso redor.
Espero que vocês tenham aproveitado. Essa aula fica gravada até domingo. Depois vai para a plataforma da Escola Serenar. Se você quer assistir mais aulas como essa, escreve escola aqui no Instagram. Quem está no YouTube me manda uma mensagem e vocês vão ter acesso a todas essas aulas que a gente tem aqui. Valquíria, vem conversar comigo no direct para a gente trocar uma ideia. Um beijo, meus amores. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal do Insta.